Cleide aqui gravando um vídeo para vocês. Espero que estejam bem aí em casa. Se cuidem, se protejam a família de vocês, quem vocês amam, tá bom? Então, nós hoje iremos trabalhar para a turma do 8º ano o conteúdo Independência da América Espanhola. Esse conteúdo que está no nosso livro 2, é o capítulo 6 desse livro e faz parte do conteúdo programático da segunda unidade, tá bom? Então vamos lá, a prova vai explicar um pouco desse conteúdo, como se decorre essa independência espanhola, quais as revoltas, quais os trâmites, quem estava à frente dela. Eu espero que daí de casa vocês tenham um ótimo rendimento e uma ótima aprendizagem, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos aqui Independência da América Espanhola. Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. A independência da América Espanhola, ela é totalmente diferente da independência da América Portuguesa. Como nós já vimos no decorrer das aulas, a independência do Brasil, como nós vimos na unidade passada, a independência da América do Norte, ela é um pouco diferente, que é a América do Norte, uma colônia inglesa. Então, a independência das colônias espanholas tem uma distinção, que a prova vai esclarecer um pouco esses fatores externos e esses fatores internos que colaboraram para essa independência. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de deixar claro que vai ser totalmente diferente das independências da América Portuguesa e da América Inglesa, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, o que eu gostaria de dizer para vocês, diferente da independência da América Portuguesa e da América inglesa, a independência, na América Espanhola, nós temos um detalhezinho só para iniciar. Primeiro, nós temos uma participação muito presente desses colonos ou desses nativos, digamos assim, escravos, ex-escravos, indígenas, diferente do que foi, por exemplo, na América Portuguesa. Mas nós não tivemos a Inconfidência Baiana, não tivemos Revolta dos Malês, que foram revoltas que contribuíram lá na América Portuguesa para essa independência. Aqueles escravos não queriam a independência? Queriam, lógico que queriam. No entanto, aqueles escravos, eles infelizmente, eram facilmente detidos, aquelas revoltas eram facilmente controladas pelo exército do Estado naquela época. Ao contrário daqui, esses participantes, esses escravos e ex-escravos indígenas, eles terão uma participação muito efetiva, digamos assim, nesse processo de independência. Eu quero que isso fique muito claro para vocês. Inclusive, eu vou citar na instante Tupac Amaru, por exemplo, que era um indígena e que esteve à frente nessa liderança dessas revoltas que promoveram a independência da América Espanhola. Perfeito? Então temos aí uma diferença, só para iniciar. E aí não tem nada de igual, que foi igual nessas independências, teve sim. Lembra de quando a Pro explicava no 7º ano, e quando eu expliquei quando eu expliquei a independência da Bahia, do Brasil, desculpe, que eu falava, por exemplo, dos ideais iluministas, quando nós vimos na unidade passada independência da América do Norte, então, pronto. Eu disse para vocês que os ideais iluministas estiveram presentes nesses processos de independência, lembram disso? Pronto. Aqui também, na independência da América Espanhola, nós tivemos também essa igualdade entre essas independências. Aqui na independência da América Espanhola, os princípios iluministas também estiveram presentes. Nós tivemos esses ideais liberais. Nunca esqueçam disso, sempre toda a aula bate nessa tecla. Não esqueçam desses ideais liberais que foram propagados com essas ideias iluministas. Lembrem que eu disse há várias aulas atrás, na sala e também nas aulas ao vivo que nós tivemos, que os princípios liberais, eles marcam muito a história das independências. E não será diferente aqui no processo de independência das nações latino-americanas. Tudo bem? Então, assim, primeiramente, de que forma esses princípios liberais atingem essas independências das colônias latino-americanas? Primeiro, imagine só, lembra que lá na independência da América do Norte, aqueles colonos, quando recebem esses princípios liberais, aqueles colonos, eles começam a se movimentar e querer o quê? Autonomia. Todo mundo queria autonomia. Ninguém queria ser dependente mais da metrópole, todo mundo queria autonomia.
Aqui no caso também das nações latino-americanas também acontece da mesma forma. Ah, para eles só queriam autonomia? Lógico que não. Nós temos aí, eles requerendo também o fim da escravidão, a abolição da escravidão, mais direitos civis, tudo muito ligado às ideias liberais, que a prova vem sempre batendo na tecla dessas ideias liberais promovidas por esses ideais iluministas, promovidas pela difusão dos princípios iluministas, tá bom? E algo também que vai estar correlacionado a esse iluminismo e a essa independência é a Revolução Francesa, que é nosso último assunto que nós vimos lá no capítulo 5, que eu disse para vocês quando eu explicava a Revolução Francesa, que quando a França passa por um processo de crise econômica, crise política, crise social, além para piorar a situação da França, várias colônias francesas se tornaram independentes. E algumas dessas colônias francesas eram essas daqui, ó, nações latino-americanas. E a França tinha colônia na América? Tinha, sim. Então, nesse processo dessa crise francesa, nós temos também essa independência dessas nações latino-americanas. Ou seja, percebam, nós temos um leque, que a prof citou aqui, de informações e de motivos que promovem, que interferem, que ajudam essa independência dessas nações latino-americanas. Mas não são apenas. Lógico que, além de fatores internos e externos, juntos eles vão culminar, digamos assim, nessa independência desses territórios. E como é que eles se organizam? Como é que fica depois? Tudo isso nós vamos ver no decorrer do assunto. Uma coisa eu digo para vocês. Não comparem com a independência do México, a independência do Haiti. Não comparem com a independência do Brasil. Nós temos uma independência totalmente diferente. Lembrem que eu disse para vocês quando eu explicava a primeira independência, eu disse, olha gente, o Brasil tornou independente. República, independência. Mas após isso o povo não sabia o que fazer. O Brasil se tornou independente e o rei permaneceu no Brasil. Que é isso? Que bagunça é essa? Aqui não acontece assim. Lógico que não vai ser um mar de rosas, não vai ser essa fofura toda e tudo às mil maravilhas, lógico que não. Nós teremos também algumas consequências que não sairão bem conforme o planejado para aqueles líderes daquelas revoluções, lógico que sim. Mas não comparem. Tem semelhanças? Tem, mas cada uma tem sua individualidade. A independência da América do Norte, a América do Sul, parte da América do Sul e os outros territórios na África, na Ásia, tá bom? Só para citar. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui processo de libertação das colônias, que a Pro acabou de falar, que elas ocorrem entre início do século XIX, entre o ano de 1810 a 1830. É mais ou menos o período que ocorre essas independências. Como nós vimos nas aulas passadas, nós vemos aí um período posterior à Revolução Francesa, certo? Então vejam como, o que a Pro disse nesse instante, vejam como isso vai influenciar, certo? E vai influenciar tanto que nós vimos que a França ela vai sofrer muito e vai demorar muito para se recuperar economicamente. Só vai se recuperar depois de passar por todo o processo da Revolução Francesa, é isso? Que vai entrar Napoleão Bonaparte entra engatinhando como pomposo, vai recuperar a economia depois de muito tempo. Então, nesse processo todo de crise econômica, crise política, nós vamos ter essa independência das nações latino-americanas, tá bom? Então, o que é que acontece? Aí a Pro colocou aqui para deixar mais visível para vocês que estão assistindo, tire um print, pausa o vídeo, escreve, faz aquele mapa conceitual bem bonitinho, bem legal, para vocês conseguirem compreender o conteúdo. Então aqui nós temos, a Pro citou os fatores externos, que foi exatamente o que a Pro explicou. Nós temos crise do antigo regime, crise do absolutismo, iluminismo, independência dos Estados Unidos e guerras napoleônicas. Tudo que a Pro acabou de falar, certo? Então são fatores externos. Lembrem o seguinte, que tudo vai ajudar, é como se, imaginem uma corrente, certo? Onde eu tenho vários elos. E esses elos, digamos que são os acontecimentos, eles vão se juntando, certo? E aí vai culminar, no final dessa junção desses elos, vai culminar para essa independência, o fecho, digamos assim. Vai culminar nessa independência, tá bom? Então, assim nós temos a independência dessas nações latino-americanas. Lógico que, uma coisa que eu acabei não falando anteriormente, guerras napoleônicas.
Eu disse para vocês que com o fim da Revolução Francesa, lembra que eu expliquei anteriormente que Napoleão, que a França, ele consegue no início do seu governo, Napoleão consegue dar um up na economia francesa, né? Só que não é por muito tempo. Não vai ser por muito tempo que aquele príncipe do cavalo branco, como ele era tido, que chega, era um general do exército, né, francês, e chega todo pomposo no cavalo branco mesmo, então, e recupera a economia francesa e ganha o título de herói francês. Mas não vai ser por muito tempo. Então, assim, Napoleão vai usar de muita autoridade, como nós vimos na aula passada. Então, o que é que acontece? Isso vai gerar também, junto com todos os outros problemas, as outras ideias, a busca por autonomia daqueles colonos, e isso vai culminar nesse processo de independência. Tudo bem? Então, assim, por quê? Gente, lembrem que a França, desde a Guerra dos 7 Anos, quando ela disputa território com a Inglaterra, ela gastou muito. Gastou o que tinha e o que não tinha. O segundo momento da crise, que a Pro explicou, foi quando acontece exatamente a independência dos Estados Unidos. Quando eles tentando se vingar da Inglaterra, dizem, olha, se preocupe não, colonos ingleses, mandarei exército, mandarei armas, mandarei munição, mandarei tudo, eu tenho dinheiro. Só que nós vimos que tudo isso culminou na Revolução Francesa e também vai propiciar esse contexto desses movimentos das independências da América Espanhola. Tudo bem? Então aqui nós temos os fatores externos. Além disso, só para finalizar esses fatores externos, quando Napoleão, por exemplo, fica muito ligado às guerras, como nós vimos na aula passada, quando ele foca apenas nas guerras, em lutar, em defender, em querer mostrar ser um grande general, o que é que acontece? Ele perde todo o foco, não é isso? Ele perde o foco. Então, assim, a economia francesa que tinha dado up volta a regredir. O que é que nós temos, gente? O que é que nós temos dessa regressão? Nós temos um grande problema para a França, tá bom? Nós temos uma França que não conseguia mais controlar suas colônias. E essas colônias que desejavam essa autonomia vão encontrar, nesse momento, toda uma estrutura, toda uma vantagem para promover, para avançar nesses processos revolucionários da independência, tá bom? Então vamos lá. Além desses fatores externos, nós temos aqui os fatores internos, que também propiciaram. Um detalhe dos fatores externos que eu acabei não falando, volto aqui, vejam só. Nós temos também a Revolução Industrial e essa doutrina Monroe. América para os americanos. Vamos aqui, vamos entender. Lembrem que eu disse o seguinte para vocês, eu sempre digo isso para vocês, gente, a Inglaterra, ela não é porque ela é boazinha que ela quis ajudar a pôr fim na escravidão do Brasil. Não foi porque ela era boazinha. Foi porque ela tinha um interesse. Qual era o interesse? Mercado consumidor. Ela precisava vender seus produtos. Simples. Ela precisava, além de mercado consumidor, ela precisava de territórios para fornecer o quê? Matéria-prima. E essa matéria-prima tinha que ter o quê? Uma mão de obra. Mas para essa mão de obra comprar os produtos, vejam que é um euro. Para essa mão de obra comprar os produtos, tem que ter dinheiro, porque o escravo não tem como comprar o produto. E aí a Inglaterra vai o quê? Vai estimular esses territórios, certo? Estimular não digo nessa palavra. Vai pressionar em certo momento esses territórios a abolirem com a escravidão. Mas quando a senhora explicou na aula passada, no vídeo passado, sobre a Revolução Americana, e você disse que a Inglaterra não queria o fim da escravidão na América do Norte. Lógico, eu quero para os outros, mas para o meu não. Era uma colônia deles, eles iam querer a independência da colônia deles? Não. Eles tentaram até o último minuto fazer com que as 13 colônias permanecessem sob o seu domínio, mas não consegue. Nós vimos que as colônias do Sul, por possuírem muito dinheiro, acabaram sustentando essa defesa da autonomia e promoveram a independência, que nós vimos lá na Revolução Civil Americana, tá bom? E além disso daqui, nós temos algo que também é um fator externo, a doutrina Monroe, que é América para os americanos, que é exatamente nesse processo de liberdade, nesses ideais liberais. É uma doutrina que
de certa forma, não vai atingir a todos os territórios que eram colônias na América, mas a defesa dos Estados Unidos é que essa América ela pudesse ser livre dessas metrópoles, que a América pudesse se tornar totalmente independente e que essa América pudesse, além de ser independente, além de ter sua autonomia, poder se organizar politicamente, economicamente, socialmente. Não é apenas dizer assim, eu sou livre, como o caso do Brasil. Nós vimos que o Brasil, conseguiu independência, 1822. Pronto. Só que aí o rei só vai embora do Brasil em 1841. Dom Pedro I, 31, desculpa. Depois vem Dom Pedro II, que fica até 1889. Ou seja, o Brasil só se livra do rei no finalzinho do século XIX. Vejam só. Por isso que eu disse para vocês que a gente não pode comparar essas independências, tá bom? Então a defesa dessa doutrina era exatamente o quê? Que essa América se tornasse livre desses poderios europeus. Só que era um livre, assim, bem com aspas, por quê? Como eu sempre digo para vocês, se promove a independência, aboliu a escravidão, mas sim. E aí? E esses escravos? E agora? Faz o que com eles? Se pensou num realocamento social, se pensou em dar direitos para eles, se pensou em colocar eles dentro envolvê-los dentro dessa política, dessa economia, na participação de decisões, a gente sabe que, infelizmente, isso não ocorreu em alguns casos. Eu sempre me digo assim, eu me arrisco a dizer que não ocorre, como a gente sabe, dos problemas, das desigualdades, dos problemas sociais que nosso Brasil enfrenta, que o mundo enfrenta até os dias de hoje, que a gente diz assim, poxa, parece que a gente está lá no século XVI, lá no século XV, no século XIV, quando isso era tão presente, certo? Apenas por uma diferença racial, mas a gente já discutiu um pouco sobre isso em sala. E aí, além desses fatores externos, nós temos os fatores internos, como eu disse para vocês, que juntos vão combinar nessas revoluções. Os fatores externos, nós temos aí esse pacto colonial, certo? Que é o retardamento das colônias, eu vou explicar, e as desigualdades sociais. Isso. E as desigualdades sociais, rapidinho. Eu vou mostrar para vocês como eram essas desigualdades com essa pirâmide. Mas antes de qualquer coisa, por que retardamento das colônias? Gente, autonomia. As colônias não cresciam, não desenvolviam. Ou seja, quando elas eram colônias, elas se mantinham submissas à sua metrópole. Ou seja, não havia uma evolução, não havia um crescimento político, não havia um crescimento econômico. Percebam que aí nesse período, início do século XIX, nós tínhamos uma Inglaterra, nós tínhamos territórios na Europa que já estavam super, hiper, mega desenvolvidos na indústria, digamos assim, com todos os exageros, certo? Mas já estavam desenvolvidos em relação a alguns territórios na América. Nós não tínhamos quase desenvolvimento nenhum, digamos assim, para ser mais claro, mais didático. Então, havia um retardamento, certo? Dessa sociedade colonial. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos, eu trouxe para vocês essa pirâmide para mostrar para vocês como era essa sociedade. E por que desse retardamento dessa colônia? E por que essa sociedade? Porque esses colonos, esses povos lutaram por essa independência. Então, aqui nós tínhamos os chapetones. Quem são esses chapetones? Esses chapetones eram exatamente esses espanhóis, certo? Que residiam na América. Vejam que é apenas 1% desses espanhóis, é apenas 1% dessa sociedade das nações latino-americanas que residiam na América. Então nós temos aí crioulos. Quem são os crioulos? Os descendentes de espanhóis nascidos na América. Nós temos aí quem? Filho de quem? Normalmente eram filhos de espanhóis nascidos na América, certo? Aí nós tínhamos os mestiços, certo? Que serviam, que já eram artesãos, capatazes, mas antes eu volto aqui em crioulos. Gente, esses crioulos, eles faziam parte dessa elite colonial, mas apenas quem era filho de espanhol com espanhol. Nós sabemos que ocorreram muitos nascimentos de espanhóis com negras, indígenas, e esse povo tinha direitos como esses cabildos aqui, que eram essas pessoas importantes da classe dos crioulos. Eles possuíam também esses mesmos direitos? Lógico que não, gente. Não eram considerados elite, porque o sangue tinha misturado. Então,
Quem era essa elite? Aqui quem mandava, quem era que administrava essa colônia? Esses crioulos, que eram conhecidos como os cabildos, que ficavam nas câmaras municipais. Por que câmaras municipais? Lembrem que nós não tínhamos uma organização nessas colônias dos 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário. Não tinha ainda isso, lembrem disso. Nós não tínhamos essa organização tão bonitinha como defendia o iluminismo. Nós tínhamos assim do jeito que a metrópole queria, do jeito que ela achava conveniente para ela. Lembrem no caso do Brasil, nós tínhamos o rei veio para cá apenas lá durante as guerras napoleônicas, que a família real foge para o Brasil. No ano de 1803, eles fogem para o Brasil porque Napoleão invade Portugal. E eles vieram para o Brasil porque era a colônia mais distante. Certo? Então aqui, esses crioulos aqui, só eles vão ter direito porque eles são filhos de espanhóis nascidos na América. Então, terão esse direito. Mas mestiço já não tem tanto direito, já não tem tanta liberdade como eles. Então aqui os mestiços ocupavam 27,5% dessa sociedade. E todo o restante era quem? Índios e negros. Percebam quem era a maioria? Índios e negros. Por isso que a Pro sempre bate na tecla. Não existe descobrimento da América. Existe povoamento da América. Existe exploração da América. Não existe negócio de descobrimento. Por quê? Porque em toda a América nós temos quem? Índios. Índios são nativos, não foram eles que trouxeram? Eles trouxeram os negros. Trouxeram. Comercializaram os negros. Venderam. Compraram. Fizeram dos negros coisa. Mas os índios não. Então não existe descobrimento. Como a Pro sempre fala isso. Ok? Então aqui, e esses negros, deixa eu virar para cá, e esses negros, como era que acontecia essa exploração desses negros e dos índios? Porque os negros, a gente já viu muitas vezes e a todo momento a gente estuda a exploração do povo negro, né, do povo africano. E esses índios, gente, esses índios, eles eram explorados por 2 sistemas, a mita e a encomienda. Como assim, mita e encomenda? Lógico que eles precisavam explorar os índios, né? Na visão deles. Mas como é? O índio não é igual o negro. Que aceitou, aceitou não, foi obrigado a aceitar, a viver sob os ditames desses crioulos. O índio não. O índio conhecia as terras, o índio possuía sua cultura. Não que o negro não possuía, mas o negro estava distante do seu povo, estava separado da sua família. Então, assim, ele foi obrigado a se manter, muitas vezes, nas fazendas, por meio de morrer de fome, porque o negro não conhecia a mata, o índio não. O índio conhecia a mata, o índio sabia viver dentro da mata, o índio tinha suas próprias técnicas de luta, ou seja, a escravidão indígena não foi igual à escravidão africana. Mas esses colonos, esses espanhóis, exploravam esses índios, certo? E lembrem lá do passado, quando esses espanhóis chegam aqui, por exemplo, esses franceses chegam aqui, por exemplo, eles são vistos como deuses. Os índios, em certo momento, vão vangloriar esses espanhóis. E é nesse momento que eles se aproveitam. E aí começam um processo de exploração mesmo dessa população indígena. E através da mita e da encomenda, eles exploravam o trabalho indígena. Como assim, Pro? Na mita, por exemplo, tinha pessoas da confiança do governador da colônia, que escolhia a tribo. Diz, olha, aquela comunidade, nós vamos explorar aquela comunidade ali, ó. Ali é que nós vamos chegar. E a encomenda era o tipo de exploração que era feito. Como era feita aquela exploração? Que havia toda uma negociação. Porque, infelizmente, assim como tinham negros, os capatazes, por exemplo, que prestavam serviço para os crioulos, lógico, nós também tivemos nos indígenas que se venderam. A palavra é essa. Que se rendiam aos ditames daqueles colonos. Infelizmente acontecia esses 2 tipos de situação, tá bom? Então a exploração indígena na América Espanhola foi feita através da mita e da encomenda. Diferente da América Portuguesa, que nós não tivemos um tipo de exploração indígena como assim. Muito pelo contrário, nós tivemos muitos sacrifícios, muitas mortes, muitas guerras, inclusive um filme que eu sempre recomendo, que é 1592, A Conquista do Paraíso, que fala exatamente isso, do massacre indígena, que mais da metade da população indígena é dizimada pelos colonos portugueses no Brasil, tá bom? Aqui na América Latina também acontece semelhante, nessas nações latino-americanas que a Pro está explicando aqui, também acontece da mesma forma, tá bom? Acontece bem semelhante a também essa morte
em massa, digamos assim, desses nativos por conta das lutas, por conta das guerras que eram travadas entre esses colonos. E muitos os espanhóis, gente, quando eles entram para dominar, principalmente no início da colonização espanhola, muitos indígenas são mortos nessas lutas, tá bom? Aí aqui nós temos os percussores. Quem são esses percussores? Quem é que estava à frente dessa revolução, dessas revoluções, desse processo de independência da América, dessas colônias espanholas, especificadamente? E aí nós vamos ter Simão Bolívar, San Martín, Tupac Amaru, mas Simão Bolívar e San Martín ganham grandes destaques na história mundial, né? E aí eles tinham ideias diferentes com relação ao que fazer da América após a independência. Lógico que ambos defendiam essa independência da América Espanhola. No entanto, de formas diferentes. Como assim de formas diferentes, Pro? Pensando por um lado primeiro, Simão Bolívar dizia o seguinte: olha, eu quero uma América independente, quero, mas eu quero uma América unida. Simão Bolívar também pode ser chamado, vocês podem ver em alguns vídeos Simão Bolívar. Como é que ele, por que Pro ele defendia isso? Gente, ele queria que o povo, que todos os territórios da América fossem uma única unidade, certo? E tivesse um governo único. Só que a gente sabe que isso é impossível, até porque nós já tínhamos sociedades consolidadas, apesar de serem colônias. Colônias francesas, colônias portuguesas, colônias inglesas, ex-colônias inglesas. Então isso era praticamente um sonho de Simão Bolívar. Mas era algo que ele defendia nesse processo de colonização, de independência, certo? Algumas pessoas podem perguntar assim: a senhora colocou e não cita do Brasil, quando é para colocar a independência das colônias latino-americanas. Porque o caso do Brasil, como eu falei no início, é um caso à parte que a gente estuda separado dessas outras independências. Então aqui os precursores, né, quem está à frente? Eu citei Tupac Amaru, que é um indígena, como eu disse para vocês, que é uma diferença desse processo de independência da América Espanhola, que esses indígenas, que esses nativos estão à frente desse processo revolucionário. Então eu tenho Tupac Amaru, eu tenho Francisco Miranda, que eram indígenas, só para citar, que eram indígenas que estavam à frente desse processo de independência. Não que em outros territórios não tenham tido nomes como o deles também. Mas eles ganham destaque porque eles ganham muita força. Os processos revolucionários liderados por eles ganham muita força e têm muito êxito, tá bom? E aí nós vamos ter as guerras de independência, tá bom? Nós vamos ter a intervenção napoleônica na Espanha, que é quando eu disse para vocês que Napoleão também invadiu a Espanha, como invadiu Portugal. E aí nós temos também a deposição do rei da Espanha, que acaba enfraquecendo, de certa forma, aquela colônia, aquela metrópole espanhola, assim como foi o caso da França, por conta dos gastos. Na Espanha, nós temos a crise por conta da deposição do rei e também as invasões napoleônicas. E aqui nós temos também outras guerras, como eu disse para vocês. E aí eu cito aqui Simão Bolívar e San Martín, que são os principais líderes. Vejam aqui que eu coloquei: Simão Bolívar, republicano, e San Martín, monarquista. Como assim? Imaginem que San Martín defendia, vamos fazer uma analogia, lógico que não é igual, mas é como se San Martín defendesse uma monarquia constitucional, certo? Como a Inglaterra defendeu lá nas revoluções inglesas. Tudo bem? Então, assim, nesse processo de crise da América Espanhola, ou da Espanha, nós temos aí uma junção com aqueles fatores externos e internos que eu já citei anteriormente. Nós temos aí um fortalecimento, digamos assim, para esse processo de independência das Américas Espanholas, certo? E de algumas nações latino-americanas. Certo? Então o que acontece? Nós temos aí esse fortalecimento. Por quê? Porque a colônia, ou porque a metrópole, assim como a França, ela já não tinha mais tanta autoridade, digamos assim. Não é nem que tanta autoridade. Não tinha mais tanto respeito por parte da colônia, por conta da instabilidade política, da instabilidade econômica e também instabilidade social. Quando vêm os princípios iluministas, esses princípios criam difundem os ideais liberais entre aquelas sociedades. Então isso acaba fortalecendo também esses processos revolucionários. Tudo bem? Então aí, vejam aqui que na imagem, inclusive de Simão Bolívar, nós temos aqui várias bandeiras, que é isso que ele defendia, né? Essa unidade, para ficar melhor, essa unidade da América,
que era justamente isso. E San Martín defendia, como monarquista, defendia essa monarquia, defendia a independência e defendia, mas que fosse uma monarquia constitucional, tá bom? Então, lembrando que isso vai ser pacífico? Lógico que não, gente. Lógico que esses dois homens, assim como vários outros, Tupac Amaru e vários outros, enfrentaram vários processos revolucionários. Vários confrontos ocorreram entre metrópole e colônia. Lógico que essas metrópoles, França, Espanha, que a Pro tem citado mais, elas investem muito na tentativa de impedir essa independência, certo? Lógico que elas não queriam, assim como Portugal demorou a largar o osso, que é o Brasil, tá bom? Então assim, lógico que eles investem e tentam impedir essa independência. No entanto, por conta de todo o caos instaurado, e todos aqueles ideais, todos aqueles antecedentes, os fatores externos e externos, acaba se culminando para uma independência. No entanto, como eu falei no início, independência, ótimo. E agora? É uma independência que é proclamada, mas de certa forma muitos territórios, muitas ex-colônias espanholas e muitas ex-colônias francesas ficaram sem norte mesmo, sem saber para onde ir, perdidos, tá bom? Então esse é um outro problema que a gente pode, em uma outra aula a gente pode aprofundar mais, mas eles não têm esse planejamento, esse cronograma e essa organização para poder, sim, após a independência, se conseguirmos a independência, como irá se organizar o território. No caso do Haiti, por exemplo, que fica totalmente devastado após a independência. O Haiti que toda a independência, todas as revoluções, todo o processo de independência do Haiti foi feito por negros, escravos e ex-escravos. Eles lideraram todo o processo revolucionário, certo? Só que aí nós temos vários problemas após essa independência. Não tem sido ruim, não é isso, eu estou falando que tem sido ruim a independência. Mas nós vimos vários problemas de como eles se organizaram depois da independência com a política, com a economia, com a sociedade como um todo, tá bom? Então aqui, para finalizar, temos aqui, por exemplo, os resultados desse processo de independência. Só para fechar aqui esse processo de independência da América Espanhola. É um conteúdo simples, pequeno, é isso mesmo, não achem estranho. Por que a senhora não se aprofunda nas revoluções de Simão Bolívar? Porque tem muitos detalhes que agora, nessa aula de hoje, não é o momento. Mais na frente nós retornamos, na próxima aula, para falar um pouquinho mais sobre essas guerras de independência, somente elas, tá bom? Mas aí quais são os resultados, desse processo de independência? O que é que resulta desses processos de independência de algumas colônias, de algumas nações latino-americanas? Quais são os resultados? Então nós temos o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, lógico, como eu falei nesse instante, ambos interessados nos novos mercados, não é porque eles eram bonzinhos, que ele queria a independência, queria o fim da escravidão, não era isso. Lembra que eu falei no início desse vídeo, eu disse para vocês, eles tinham interesse, e o principal interesse deles era mercado consumidor. Assim como eles apoiaram o fim da escravidão, pressionaram o fim da escravidão no Brasil. Não era querendo que os escravos fossem livres, muito pelo contrário, também eram interessados nesse mercado aqui, tá bom? Então aqui Bolívar, libertação da Venezuela em direção ao Peru, San Martín, libertação da Argentina em direção ao Peru também, apoio popular, libertação dos escravos e o bolivarianismo, que é a ideia de unidade territorial, e o fracasso com o Congresso do Panamá. Explico aqui, não se preocupem não. Então, como eu falei para vocês, Simão Bolívar e San Martín tinham ideias totalmente diferentes de como implantar essa pós-independência. No entanto, ambos lutavam por essa independência, com suas particularidades, certo? E aí esse bolivianismo toma esse destaque, por quê? Por conta desse sonho, eu sempre falo assim na sala, esse sonho, Simão Bolívar era um sonhador, bichinho, gente. Era bonito pensar na ideia dele de unidade, mas era surreal, digamos assim. Foi mais ou menos como a Europa quis fazer em alguns momentos com a África, tornar uma unidade africana, tornar a África um único território, digamos assim, de eles mandando em tudo, certo? Tornar aquele continente único, com suas particularidades, sabendo que isso foi surreal quando aconteceu essa divisão, a gente sabe das guerras que aconteceram. Mas aqui ele tinha esse sonho, esse ideal de unidade territorial. No entanto,
foi fracassado, consegue a independência, mas foi fracassado. Mas os seus princípios, os princípios de independência de San Martín e de Bolívar, são princípios que vão dar força sim e dar aquele upgrade, digamos assim, fortalecimento daqueles ideais de independência e de autonomia, tudo bem? Então é isso, gente. Lembrando que quando estudarem essa independência da América Espanhola e de alguns desses territórios que a Pro falou, que eram nações latino-americanas, lembrem o seguinte: lembrem das particularidades, lembrem de como acontece esse processo de independência, lembrem da influência desse iluminismo, das crises das que a sua metrópole vivem, que eles conseguem fortalecer seus ideais liberais após esse enfraquecimento, digamos assim, dessas metrópoles. E é isso. Nesse momento eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, como combinado, comentem abaixo do vídeo ou na hora da nossa aula ao vivo. Anote a dúvida e tire lá comigo. E é isso aí, estamos juntos. Beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.